Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do MasterChat. Na aula de hoje a gente vai ver duas coisas interessantíssimas: os gatilhos de mensagem e os gatilhos de atendimento. Vamos lá? Primeiramente, o que são gatilhos? Gatilhos no MasterChat, pessoal, são estruturas que aguardam que algo aconteça para realizarem uma ação, para executarem uma automação. Então, por exemplo, eu quero que o meu cliente, toda vez que ele mande a palavra pagamento, eu quero mandar uma pergunta para ele. Ou eu quero mandar um documento toda vez que ele mencione comprovante de pagamento. Toda vez que ele falar em comprovante de pagamento, eu quero criar um alerta para o meu atendente e enviar o comprovante dele rápido. Ou então eu quero que todo atendimento, se ficar mais de 30 minutos sem resposta, eu quero que surja um alerta, apareça um alerta lá para o meu atendente dar atenção a quem está sem responder. Tudo isso é possível com os gatilhos. Eu vou mostrar como fazer exatamente essas coisas a vocês hoje, tá bom? No MasterChat nós temos dois tipos de gatilho: os gatilhos de mensagem e de atendimento. Como eu falei, os gatilhos de mensagem, eles estão relacionados às mensagens enviadas, tanto por você que está enviando, atendendo ali o cliente, quanto às mensagens recebidas. Já o gatilho de atendimento, ele está relacionado ao atendimento em si, ao tempo de atendimento, ao tempo que aquele atendimento está aberto, que ele está sem resposta, que ele foi atribuído. Então eu consigo mexer com tudo isso e automatizar ações que normalmente eu faria, tá bom? Através dos gatilhos. Então agora eu vou começar com o gatilho de mensagem. O gatilho de mensagem, para vocês poderem criar um gatilho de mensagem, aqui eu estou como admin, eu venho aqui em configurações, venho aqui em automação, gatilhos de mensagem, e nessa tela eu vou ter todos os meus gatilhos já existentes. Como aqui eu estou na instância de teste, não tem nenhum criado. Para criar um novo gatilho, vocês vêm aqui em adicionar e criam esse gatilho. Então aqui tem um novo gatilho de mensagem, vocês vão vir aqui na setinha no canto esquerdo, clicando nela, eu tenho algumas configurações. Então como é que funciona o gatilho? Ele pega palavras-chave. O gatilho de mensagem, ele pega palavras-chave, tanto palavras-chave recebidas, certo? Ou seja, aquela palavra que está na mensagem que o cliente manda para você, quanto mensagens enviadas, ou seja, mensagens que você envia, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira que toda vez que o meu cliente falar em comprovante de pagamento, eu quero gerar um card informativo para o meu atendente, e eu vou mandar uma mensagem falando: nós já estamos providenciando o seu comprovante de pagamento, por favor aguarde. Vamos supor que eu queira fazer isso. Como é que eu faço? Então, primeiramente, eu vou colocar o nome do meu gatilho. No caso aqui, eu quero o gatilho de comprovante de pagamento. Aqui no tipo, pessoal, eu tenho 6 opções. Como eu falei, o gatilho de mensagem trabalha com mensagens enviadas e recebidas. E eu tenho que utilizar palavras-chave para acionar esse gatilho. E eu tenho alguns tipos de acionamento de gatilho. Eu tenho como acionar esse gatilho de mensagem de forma a verificar a mensagem enviada ou recebida e ver se ela contém a minha palavra-chave, ou seja, o cara pode mandar uma frase gigante, mas se lá tiver a palavra-chave que eu quero, ele vai ativar. Eu posso verificar todas as mensagens enviadas ou todas as mensagens recebidas. E eu posso verificar uma palavra-chave exata, ou seja, do jeito que eu colocar aqui é o jeito exato que o cliente tem que enviar ou eu tenho que receber para ativar o gatilho. Normalmente a gente utiliza essas duas primeiras, porque elas cobrem a maioria dos casos. Então aqui eu quero, por exemplo, uma mensagem recebida. Quando eu receber uma mensagem do meu cliente falando sobre comprovante de pagamento, eu quero que algo aconteça. Então eu vou colocar aqui as palavras-chave, ou seja, é aqui que eu ponho as possibilidades que o meu cliente pode enviar para mim, ou seja, que eu posso receber do meu cliente, e que quando cair, quando o meu gatilho detectar quaisquer uma dessas palavras-chave,
o gatilho vai ser acionado e eu vou rodar a minha automação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, comprovante de pagamento, já é uma frase inteira. Eu coloco comprovante sozinho, comprovante pagamento sem o DE, comp pagamento curto, comprovante sem o E, por exemplo, pagamento. Então eu posso colocar aqui várias possibilidades. Aqui o MasterChat ele tem um limite de 500 palavras, é um limite bem alto, então dá para você ter um leque de palavras-chave que você vai conseguir cobrir muito grande e vai ajudar bastante. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui porque eu tenho que criar agora meu fluxo de automação para que quando o meu cliente mande, ou seja, quando eu receba qualquer uma dessas mensagens enviadas pelo meu cliente, que tiver, né, qualquer uma dessas mensagens do meu cliente enviada por ele, né, caso tenha comprovante de pagamento, comprovante de pagamento, compag, o comprovante de pagamento, né, sem o E, eu quero rodar a automação que vai criar o alerta para mim e mandar uma mensagem para o cliente dizendo que a gente já está providenciando, tá? Então eu vou salvar aqui e agora eu vou vir em configurações, vou lá em automação, fluxo de automação IURA e vou vir aqui adicionar fluxo de automação e vou colocar aqui gatilho comprovante de pagamento, certo? E vou adicionar esse fluxo. E eu vou vir aqui ID, ó, já criou, eu venho aqui em configurar fluxo e eu quero criar um alerta, né, ali basicamente, um balãozinho que vai aparecer para o meu atendente. Então aqui eu tenho várias opções, certo? Eu tenho como colocar aqui várias coisas. Tenho como colocar, por exemplo, aqui uma notificação. Então eu posso enviar uma notificação. Eu posso etiquetar, certo? Etiquetar meu atendimento. Eu posso transferir ele. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, se por exemplo, uma possibilidade é, caso o meu cliente fale em comprovante de pagamento, eu posso transferir ele também, né, para alguém do financeiro especializado nisso. Então, o cliente falou em comprovante de pagamento, eu já transfiro para um atendente do financeiro. Dá para fazer isso. Como é que eu faço? Assim, ó. Eu removo esse elemento aqui, que é de exemplo. Venho aqui em transferir. Seleciono aqui, por exemplo, transferir para a fila. E aí eu coloco aqui o filtro de agentes do financeiro. Ou seja, eu estou transferindo para quaisquer agentes do financeiro, do departamento financeiro da minha fila que estejam online. Eu posso colocar, por exemplo, aqui também, se eu quiser, eu posso transferir para alguém específico, vindo em usuários, pego o ID aqui da pessoa do financeiro, por exemplo, que eu quero transferir para ela, volto lá na minha automação, configurar fluxo, e venho aqui, por exemplo, coloco para agente, coloco o ID do agente e caso ele não esteja online, ele vai transferir, né, a minha automação vai transferir meu atendimento para a fila, para cair para qualquer pessoa que tenha um filtro financeiro, tá bom? E aí eu queria gerar um alerta, né? Eu quero gerar, por exemplo, um alerta para que algo apareça na tela lá de atendimento para que o meu atendente veja que ele precisa priorizar. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar, por exemplo, pessoal, uma etiqueta específica de chat, por exemplo, aguardando atendimento. Já tem até a etiqueta aqui. Então eu venho aqui, por exemplo, aguardando atendimento, ó, ela está em vermelho, está com símbolo de alerta, né? Ou seja, ela está configurada para realmente chamar a atenção aqui do atendente. Então eu quero que quando o meu cliente falar em pagamento, eu quero colocar uma etiqueta nesse chat e transferir ele para alguém específico. Ou eu posso até nem transferir ele para alguém específico. Eu venho aqui em automação, fluxo de automação, certo? Venho aqui, volto lá na minha configuração e eu quero, por exemplo, etiquetar o meu atendimento. Etiquetei ele, venho aqui em editar e seleciono a etiqueta, aguardando atendimento. Ou seja, toda vez que o meu cliente
mandar a palavra comprovante, pagamento ou quaisquer uma daquelas palavras-chave que nós selecionamos lá na criação, eu vou etiquetar meu atendimento como aguardando atendimento, porque ele quer o comprovante de pagamento. Eu posso fazer isso também em outros contextos, tá, pessoal? Eu posso fazer um contexto de querer pagar, né, porque é algo urgente, todo mundo quer receber pagamento. Então eu posso criar, por exemplo, um gatilho de mensagem toda vez que meu cliente fala em pagamento, pagar, comprovante, eu já mando para o vendedor financeiro, etiqueto antes desse atendimento como algo que deve receber prioridade, né, aguardando atendimento, algo para o meu atendente prestar atenção ali no meio de todos os meus atendimentos naquele momento, e aí eu consigo ter uma visualização melhor do que está acontecendo ali, de quem talvez esteja merecendo uma atenção maior naquele momento, tá? Então eu consigo fazer tudo isso através das etiquetas. E eu vou salvar isso aqui, tá certo? E aí eu tenho que voltar lá na minha automação, gatilhos de mensagem, porque eu tenho que colocar aqui no fluxo de automação qual é a automação que vai rodar. Aqui, ó, gatilho comprovante de pagamento. Ou seja, toda vez que o cliente mandar quaisquer uma dessas palavras-chave aqui no meio de uma mensagem ou sozinhas, vai rodar isso aqui, tá bom?